Aos 15 anos me expulsaram da escola particular por ser pobre. Disseram que eu atrapalhava o nível da turma. 2 anos depois, eu estava dando palestra numa escola que tinha acabado de receber uma bolsa federal de educação. O auditório lotado, diretores, professores, todos me ouvindo falar sobre inclusão social na educação. No meio da apresentação, resolvi contar uma história. A história de um garoto que foi humilhado numa escola elitista. Uma escola que ficava a apenas 3 quarteirões dali. Quando terminei de falar, metade da plateia estava chorando. A outra metade estava com raiva. E eu? Eu estava realizando a vingança mais doce da minha vida. Porque descobrir que você é um gênio depois que te chamam de incapaz, isso não tem preço. Antes da história começar, comente de onde está assistindo e deixe seu like. Deixa eu te contar como tudo começou. Respire fundo porque essa história vai mexer com você de um jeito que talvez não esteja preparado. Eu tinha 15 anos e morava numa casa simples no Jardim São Paulo, zona norte de São Paulo. Minha mãe, Dona Lúcia, trabalhava como empregada doméstica há mais de 20 anos na casa de uma família rica em Higienópolis. Saía de casa às 5 da manhã e voltava às 8 da noite. Todo dia, sábado também. Nossa casa tinha 2 cômodos. Um quarto onde dividíamos a cama de casal. Eu dormia de um lado, ela do outro. E uma sala que virava cozinha quando a gente abria a geladeira pequena e acendia o fogão de 2 bocas em cima da mesinha de madeira. Mas sabe o que mais me marcava? Era ver minha mãe chegar em casa destruída, com as costas doendo, e mesmo assim sentar do meu lado para me ajudar com a lição de matemática. Ela mal sabia ler direito, mas ficava ali, tentando entender junto comigo. Um dia ela chegou diferente, com um papel na mão e os olhos brilhando de um jeito que eu nunca tinha visto. Carlos, você conhece o Colégio Santa Clara? Aquele grandão da Paulista? Conheço. Passamos de ônibus às vezes. A dona da casa onde eu trabalho me contou que eles dão bolsa para aluno carente. Bolsa integral. Naquele momento senti meu coração acelerar. O Santa Clara era conhecido em São Paulo inteira. Os filhos dos donos de empresa estudavam lá. Políticos mandavam os filhos para lá. Era outro mundo. Mãe, mas será que eu consigo? Você vai conseguir, meu filho. Você é inteligente que nem seu pai era. Meu pai havia morrido quando eu tinha 8 anos. Acidente de trabalho numa obra. Minha mãe nunca se casou de novo. Dizia que todo o amor dela era para mim agora. A prova para bolsa seria em 2 semanas. Eu estudava na escola pública do bairro, a EE Professor Antônio Dias, onde faltava professor direto, não tinha livro suficiente e a merenda era um milagre quando aparecia. Mas eu sempre fui o primeiro da turma. Sempre. Naquelas 2 semanas, minha mãe fez algo que me emocionou profundamente. Ela pediu 1 semana de folga sem receber para me ajudar a estudar. Fomos na biblioteca do centro da cidade todos os dias. Ela ficava do meu lado, em silêncio, enquanto eu estudava. Às vezes dormia na cadeira de tanto cansaço. Chegou o dia da prova. Minha mãe me acordou às 5 da manhã, fez um café reforçado e me deu o dinheiro da passagem. Vai lá e mostra para esses ricos quem você é. O colégio era ainda mais imponente de perto. Portão de ferro trabalhado, jardim imenso, prédio que parecia palácio. Quando entrei, senti que estava pisando em outro planeta. A prova foi numa sala enorme, com ar-condicionado e carteiras novinhas. Olhei para o lado e vi outros candidatos à bolsa. Todos nervosos igual eu. A diferença é que eles tinham mochila de marca, material caro, lanche em pote moderno. Eu estava com minha mochila velha do estado e uma garrafa de refrigerante vazia que minha mãe encheu de água. Mas quando começaram a entregar as questões, algo mudou em mim. Era como se toda aquela pressão social desaparecesse e só restasse meu cérebro funcionando. Matemática? Moleza. Português? Tranquilo. História e geografia? Sabia tudo. Terminei a prova em 1h30. O tempo era de 3 horas. Reli tudo 2 vezes e entreguei. O fiscal me olhou estranho, como se estivesse achando que eu tinha desistido. 1 semana depois, o telefone de casa tocou. Era um número que não conhecíamos. Alô, é a residência do Carlos Silva? É minha mãe quem tá falando. Aqui é do Colégio Santa Clara. O seu filho foi aprovado para a bolsa integral. Minha mãe gritou tanto que os vizinhos vieram ver se estava tudo bem. Ela me abraçou e chorou. Eu chorei junto. Finalmente íamos ter nossa chance. No primeiro dia de aula, minha mãe me acordou às 5h30. Fez o café mais caprichado que conseguiu e me deu um beijo na testa. Vai lá, meu campeão. Hoje sua vida muda. Eu estava usando uma calça jeans que minha mãe tinha comprado no Brás, uma camisa social que era do meu pai e um sapato social usado que ela conseguiu numa promoção. Tudo limpo, passado, mas claramente não era do padrão de lá.
Quando cheguei no colégio, a diferença ficou gritante na hora. Os outros alunos desciam de carros importados, alguns com motorista. Tinham mochilas que custavam mais que o salário da minha mãe, relógios no pulso, tênis que eu só via na vitrine. Mas o que mais me chamou a atenção foram os olhares. Aqueles olhares que te escaneiam da cabeça aos pés em 2 segundos e já te classificam. Eu conhecia bem esses olhares. A primeira aula foi de matemática. Quando a professora entrou, todos se levantaram. Ela olhou a turma e seus olhos pararam em mim por uns segundos a mais. Era como se ela estivesse me medindo também. Bom dia, sou a professora Helena. Vamos começar com uma revisão rápida. Quem pode me explicar sistemas lineares? Várias mãos se levantaram. Ela escolheu um garoto de camisa polo cara. Um sistema linear é quando você tem equações com incógnitas. O garoto enrolou. Falou e não disse nada. A professora olhou impaciente. Mais alguém? Outras tentativas frustradas. A explicação estava confusa, incompleta. Eu sabia que podia explicar direito, mas algo me segurava. Será que devia mesmo me expor? E você? A professora estava olhando para mim. Qual seu nome? Carlos. Carlos, você consegue explicar sistemas lineares? Todos os olhares se voltaram para mim. Senti o estômago apertar, mas respirei fundo e comecei a falar. Um sistema linear é um conjunto de equações onde cada equação é de primeiro grau. As incógnitas representam valores que, quando encontrados, satisfazem todas as equações simultaneamente. Por exemplo, se você tem x mais y igual a 5 e x menos y igual a 1, você resolve por substituição ou eliminação e encontra x igual a 3 e y igual a 2. A sala ficou em silêncio. A professora me olhou com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Perfeito. Você estudou onde antes? Escola pública, professora. Entendi. Mas o tom dela mudou. Era como se ela tivesse acabado de confirmar alguma coisa na cabeça dela. E não era nada bom. Durante o intervalo, me dirigi para o banheiro. Quando saí do box, 3 garotos estavam me esperando. Um deles eu reconheci da aula de matemática. Era o garoto da camisa polo que não soube explicar sistemas lineares. E aí, bolsista? A palavra saiu da boca dele carregada de nojo. Como se bolsista fosse palavrão. Achando que é o pica das galáxias porque sabe matemática? Eu só respondi a pergunta da professora. Respondeu nada. Ficou se exibindo para humilhar a gente. Os outros 2 riram. Um deles se aproximou mais. Vou te dar uma dica de graça. Aqui funciona assim. Você fica no seu canto, quietinho, e não tenta aparecer, entendeu? Não entendi, não. A resposta saiu da minha boca antes que eu pudesse pensar. O garoto da polo me empurrou contra a parede. Como é que é? Eu disse que não entendi. Meu coração estava disparado, mas algo dentro de mim se recusava a abaixar a cabeça. Talvez fosse a voz da minha mãe ecoando. Vai lá e mostra para esses ricos quem você é. Olha só, o favelado tem coragem. Favelado. A palavra me atingiu como um soco no estômago. Não porque eu tivesse vergonha de onde vinha, mas porque ele disse isso como se eu fosse menos humano. Escuta aqui, seu merda. A voz saiu mais firme que eu esperava. Eu passei na mesma prova que vocês. Na verdade, provavelmente com nota melhor. E se vocês acham que vão me intimidar, vocês se enganaram. O silêncio que se seguiu foi tenso. O garoto da polo me olhava como se não acreditasse no que tinha ouvido. Você vai se arrepender disso. Nas semanas que se seguiram, as coisas só pioraram. Os garotos espalharam para a turma inteira que eu era o bolsista respondão. De repente, eu me tornei invisível durante os intervalos. Quando eu passava pelos corredores, as conversas paravam. A pior parte não eram os alunos, era a professora Helena. Toda vez que eu levantava a mão para responder alguma pergunta, ela me ignorava. Escolhia qualquer outro aluno, mesmo quando era óbvio que eles não sabiam a resposta. Quando finalmente ela me chamava, era sempre para me testar com perguntas mais difíceis que as dos outros. Carlos, já que você sabe tanto, me explica derivadas parciais. Derivadas parciais? A turma estava aprendendo funções básicas. Ela estava me sabotando na frente de todo mundo. Professora, a turma ainda não viu esse conteúdo. Ah, é? Então você não sabe. Sei sim. Uma derivada parcial é quando você deriva uma função de várias variáveis em relação a apenas uma delas, mantendo as outras constantes. A cara dela foi um poema. Mas em vez de reconhecer que eu estava certo, ela simplesmente disse: correto. Próxima questão. Uma tarde, depois de mais um dia especialmente difícil, cheguei em casa e encontrei minha mãe na cozinha, mexendo uma panela de macarrão com salsicha.
Como foi na escola hoje, filho? Eu queria contar tudo. Queria desabafar sobre os olhares, as risadinhas, a professora me testando com perguntas impossíveis. Mas quando olhei para ela, vi as marcas de cansaço no rosto, as mãos já calejadas de tanto trabalhar, e não tive coragem. Foi bem, mãe. Tô aprendendo muito. Ela sorriu. Aquele sorriso que valia mais que qualquer coisa no mundo. Como eu podia destruir o sonho dela? Como eu podia falar que a escola que ela tanto se esforçou para me conseguir era um inferno? Mas as coisas ficaram ainda piores quando chegaram as provas do primeiro bimestre. Eu estudei que nem louco. Tinha que provar para mim mesmo e para todos eles que eu merecia estar ali. Na segunda-feira seguinte, a professora Helena entregou as provas de matemática. Vou entregar em ordem decrescente de notas. Primeiro lugar, Fernanda, nota 10. E assim foi. Ela entregou 28 provas. Quando chegou na minha, eu era o último. Carlos, nota 6. 6? Como assim 6? Eu tinha certeza de que tinha acertado tudo. Peguei a prova e comecei a olhar as correções. Não fazia sentido. Questões que eu tinha respondido corretamente estavam marcadas como erradas. Levantei a mão. Professora, acho que tem um erro na correção da minha prova. Esta questão aqui. Eu respondi que x é igual a 15 e a senhora marcou como errada, mas se a gente substitui 15 na equação, dá certo. Ela veio até minha carteira e olhou a prova. Por um segundo, vi uma expressão de nervosismo no rosto dela. Você está certo. Foi um erro meu. Vou corrigir depois. Mas ela não corrigiu. No final da aula, quando fui até a mesa dela para cobrar a correção, ela disse: Carlos, no ensino particular o nível de exigência é mais alto. Talvez você ainda não esteja acostumado. Aquela noite cheguei em casa com vontade de chorar. Mas em vez de me desesperar, fiz algo diferente. Peguei um caderno velho e comecei a anotar tudo. Cada situação estranha, cada nota que não batia, cada comentário preconceituoso. Se eles queriam guerra, eu ia dar guerra. Mas ia fazer do meu jeito. Comecei a gravar as aulas escondido com um gravador pequeno que ganhei do meu pai anos atrás. Queria ter provas de que a professora me tratava diferente. Também passei a fotografar minhas provas antes de entregá-las, usando uma câmera descartável. A prova de português foi o momento da virada. Eu tinha estudado durante 2 semanas. Na redação, escrevi sobre desigualdade social no Brasil. Um texto que saiu do fundo da alma, baseado em tudo que eu vivia. Quando a professora entregou as notas, eu tirei 5. 5 numa redação que eu sabia que estava impecável. Naquela tarde, depois da aula, fingi que ia para o banheiro e voltei para a sala. A professora tinha saído, mas esqueceu algumas provas em cima da mesa. Entre elas estava a minha redação. Peguei ela e li os comentários que estavam nas margens. Texto politizado demais. Argumentação tendenciosa. Não condiz com o perfil esperado. Perfil esperado. Lá estava de novo. Mas o que me deixou com mais raiva foi ver que, apesar dos comentários negativos, a redação não tinha nenhum erro de português. Nenhum. A nota baixa era pura perseguição. Foi quando tomei uma decisão que mudaria tudo. Naquela mesma semana, descobri que a escola tinha uma ouvidoria. Escrevi uma carta detalhada, anexei cópias das provas fotografadas e entreguei pessoalmente. 3 dias depois, recebi uma ligação em casa. Carlos, aqui é da ouvidoria do Colégio Santa Clara. Recebemos sua denúncia e gostaríamos de conversar com você pessoalmente. O coração disparou. Finalmente alguém ia me ouvir. Na sexta-feira fui chamado na coordenação. Quando cheguei lá, havia 3 pessoas me esperando. A coordenadora geral, Dona Marisa, um homem de terno que se apresentou como representante da mantenedora e a professora Helena. Carlos, sente-se. A voz da Dona Marisa era fria. Recebemos uma denúncia sua sobre supostas irregularidades nas correções das provas. Sim, senhora. Eu tenho provas de que minhas notas foram alteradas injustamente. Mostrei as fotografias das provas e contei sobre os padrões que tinha identificado. O homem de terno pegou as fotos e analisou com atenção. De fato, há algumas inconsistências. A professora Helena estava visivelmente nervosa. Podem ter sido erros pontuais. Eu corrijo muitas provas. Erros pontuais que só acontecem com o Carlos, rebati. O representante da mantenedora fez algumas anotações e disse que iam investigar o caso. A reunião terminou com a promessa de que eu receberia uma resposta em 1 semana, mas a resposta veio de uma forma que eu jamais imaginei. Na segunda-feira seguinte, fui chamado novamente na coordenação. Só que dessa vez era diferente. Dona Marisa estava séria e havia um papel em cima da mesa. Carlos, infelizmente recebemos uma denúncia grave contra você. Denúncia?
Que tipo de denúncia? Um dos seus colegas nos relatou que você foi visto mexendo nos pertences dele durante o intervalo. Alguns objetos pessoais dele desapareceram. Meu mundo desabou naquele momento. Isso é mentira. Eu nunca roubei nada de ninguém. Entendemos que seja difícil admitir, mas temos o depoimento de 3 alunos confirmando o fato. 3 alunos. Os mesmos 3 que me ameaçaram no banheiro. Isso é armação. Eles estão mentindo porque eu denunciei as irregularidades nas provas. Carlos, você precisa entender que roubo é crime. E num colégio como o nosso, não podemos tolerar esse tipo de comportamento. Mas eu não roubei nada. A decisão da direção é cancelar sua bolsa. Você tem até o final da semana para se retirar da escola. O mundo girou. Senti como se tivessem arrancado o chão debaixo dos meus pés. A senhora não pode fazer isso. Eu tenho direito de defesa. Vocês nem investigaram direito. A investigação foi concluída. A decisão é final. Saí daquela sala com as pernas bambas. No corredor, encontrei os 3 garotos me esperando. O líder deles, o garoto da polo, estava com um sorriso cínico no rosto. Acho que agora você entendeu como funcionam as coisas aqui. Naquele momento, algo se quebrou dentro de mim. Não era apenas raiva. Era uma sensação de injustiça tão profunda que doía no peito. Cheguei em casa e contei tudo para minha mãe. Ela chorou. Chorou tanto que me deu vontade de sumir do mundo. Ver ela destruída daquele jeito foi pior que toda a humilhação que eu tinha passado. Filho, a gente vai dar um jeito. Você vai estudar na escola pública mesmo e vai mostrar para eles do que você é capaz. Mas eu sabia que aquela derrota tinha mudado alguma coisa em mim. Tinha plantado uma semente que ia crescer e se transformar numa força que nem eu mesmo imaginava ainda. Naquela mesma semana, descobri que a escola tinha uma ouvidoria. Escrevi uma carta detalhada, anexei cópias das provas fotografadas e entreguei pessoalmente. 3 dias depois, recebi uma ligação em casa. Aqui é da ouvidoria do Colégio Santa Clara. Recebemos sua denúncia e gostaríamos de conversar com você pessoalmente. O coração disparou. Finalmente alguém ia me ouvir. Na sexta-feira fui chamado na coordenação. Quando cheguei lá, havia 3 pessoas me esperando. A coordenadora geral, um homem de terno que se apresentou como representante da mantenedora e a professora que me perseguia. Sente-se, recebemos uma denúncia sua sobre supostas irregularidades nas correções das provas. Sim, senhora. Eu tenho provas de que minhas notas foram alteradas injustamente. Mostrei as fotografias das provas e contei sobre os padrões que tinha identificado. O homem de terno pegou as fotos e analisou com atenção. De fato, há algumas inconsistências. A professora estava visivelmente nervosa. Podem ter sido erros pontuais. Eu corrijo muitas provas. Erros pontuais que só acontecem comigo? O representante da mantenedora fez algumas anotações e disse que iam investigar o caso. A reunião terminou com a promessa de que eu receberia uma resposta em 1 semana. Mas a resposta veio de uma forma que eu jamais imaginei. Na segunda-feira seguinte, fui chamado novamente na coordenação. Só que dessa vez era diferente. A coordenadora estava séria e havia um papel em cima da mesa. Infelizmente, recebemos uma denúncia grave contra você. Denúncia? Que tipo de denúncia? Um dos seus colegas nos relatou que você foi visto mexendo nos pertences dele durante o intervalo. Alguns objetos pessoais dele desapareceram. Meu mundo desabou naquele momento. Isso é mentira. Eu nunca roubei nada de ninguém. Entendemos que seja difícil admitir, mas temos o depoimento de 3 alunos confirmando o fato. 3 alunos. Os mesmos 3 que me ameaçaram no banheiro. Isso é armação. Eles estão mentindo porque eu denunciei as irregularidades nas provas. Você precisa entender que roubo é crime, e num colégio como o nosso não podemos tolerar esse tipo de comportamento. Mas eu não roubei nada. A decisão da direção é cancelar sua bolsa. Você tem até o final da semana para se retirar da escola. O mundo girou. Senti como se tivessem arrancado o chão debaixo dos meus pés. A senhora não pode fazer isso. Eu tenho direito de defesa. Vocês nem investigaram direito. A investigação foi concluída. A decisão é final. Saí daquela sala com as pernas bambas. No corredor, encontrei os 3 garotos me esperando. O líder deles estava com um sorriso cínico no rosto. Acho que agora você entendeu como funcionam as coisas aqui. Naquele momento, algo se quebrou dentro de mim. Não era apenas raiva. Era uma sensação de injustiça tão profunda que doía no peito. Cheguei em casa e contei tudo para minha mãe. Ela chorou. Chorou tanto que me deu vontade de sumir do mundo.
Ver ela destruída daquele jeito foi pior que toda a humilhação que eu tinha passado. Filho, a gente vai dar um jeito. Você vai estudar na escola pública mesmo e vai mostrar para eles do que você é capaz. Mas eu sabia que aquela derrota tinha mudado alguma coisa em mim. Tinha plantado uma semente que ia crescer e se transformar numa força que nem eu mesmo imaginava ainda. Nos meses que se seguiram, voltei para a escola pública do bairro. Mas algo tinha mudado. Eu não era mais o mesmo garoto ingênuo que acreditava que bastava ser inteligente para ter as mesmas oportunidades. Agora eu entendia como o mundo funcionava de verdade. Comecei a estudar que nem um louco. Não era mais só para tirar nota boa, era para provar alguma coisa. Para mim mesmo, para minha mãe e principalmente para aqueles filhos da puta que acharam que podiam me destruir. Passei a frequentar todas as bibliotecas da cidade. Lia sobre tudo. Matemática, física, química, literatura, história. Absorvia conhecimento como uma esponja. Minha mãe ficava preocupada porque eu estudava até de madrugada. Filho, você precisa descansar. Mãe, eu tenho uma promessa para cumprir. E eu tinha mesmo. Toda noite, antes de dormir, eu fazia a mesma promessa silenciosa. Um dia eu ia voltar para mostrar para todos eles quem eu realmente era. No final do segundo ano do ensino médio, aconteceu algo que mudou minha trajetória. A prefeitura lançou um programa de bolsas de estudo para jovens de baixa renda que quisessem fazer cursos técnicos. Mas não era qualquer curso, era programação e desenvolvimento de sistemas. Na época, computador ainda era coisa de rico. Eu mal sabia ligar um direito. Mas algo dentro de mim disse que aquela era a minha chance. Fiz a inscrição e passei na seleção. O curso era no período da tarde, depois da escola. Significava que eu teria que correr da escola pública direto para o curso técnico e só chegaria em casa às 10 da noite. Minha mãe ficou preocupada. Filho, você não acha que está exagerando? Você já estuda tanto. Mãe, confia em mim. Isso vai mudar nossa vida. E mudou mesmo. Descobri que eu tinha uma facilidade absurda para a programação. Era como se meu cérebro tivesse nascido para aquilo. Enquanto os outros colegas do curso ficavam horas tentando fazer um programa simples funcionar, eu resolvia em minutos. O professor do curso, um cara experiente que já trabalhava na área há mais de 15 anos, notou meu talento logo nas primeiras semanas. Garoto, você tem um dom. Nunca vi alguém aprender tão rápido. Professor, será que dá para eu aprender coisas mais avançadas? Claro. Vou te dar uns livros extras para você estudar em casa. Mas te aviso, o material é pesado. Muita gente com faculdade completa tem dificuldade. Pode deixar, eu dou conta. E assim começou minha jornada no mundo da tecnologia. Passei a devorar tudo sobre programação. Aprendi várias linguagens, estudei sobre sistemas, redes, banco de dados. Em 6 meses eu já sabia mais que alguns profissionais formados. Os outros alunos do curso começaram a me procurar para tirar dúvidas. Virei uma espécie de monitor informal da turma. Era uma sensação estranha, mas boa. Pela primeira vez na vida eu era respeitado pelo que eu sabia, não julgado pelo que eu tinha. Foi quando o professor me chamou para uma conversa particular. Escuta, eu tenho um amigo que trabalha numa empresa de tecnologia. Eles estão precisando de estagiários. Você toparia? Toparia, mas será que eles aceitariam alguém que nem terminou o ensino médio ainda? Com o seu talento? Com certeza. Já trabalhei com gente formada que sabia menos que você. Uma semana depois, eu estava na recepção de uma empresa de desenvolvimento de software no centro de São Paulo. Era um prédio comercial simples, mas para mim parecia o escritório mais moderno do mundo. O dono da empresa, um cara de uns 40 anos que tinha começado do zero e construído uma empresa de sucesso, me recebeu pessoalmente. Então você é o garoto prodígio que o Roberto tanto fala? Eu só gosto de programar, senhor. Gosta tanto assim? Então me mostra. Ele me levou até um computador e me deu um problema para resolver. Era para criar um programa que calculasse o imposto de renda de uma pessoa com base no salário, coisa que normalmente levaria algumas horas para um iniciante fazer. Terminei em 20 minutos. O cara olhou o código que eu tinha escrito e fez uma cara de espanto. Moleque, isso aqui tá perfeito, limpo, organizado, eficiente. Você tem certeza que nunca trabalhou com isso profissionalmente? Tenho certeza, senhor. Bom, você está contratado. Vai começar como estagiário, mas se continuar assim, em pouco tempo você vira efetivo. Saí daquela empresa caminhando nas nuvens. Finalmente as coisas estavam começando a dar certo. Cheguei em casa e contei para minha mãe. Filho, estou tão orgulhosa de você. Seu pai estaria orgulhoso também. O estágio mudou completamente minha perspectiva de vida. Pela primeira vez, eu estava num ambiente onde o que importava era competência,
não sobrenome ou conta bancária. Os programadores mais respeitados da empresa eram pessoas que tinham vindo de baixo, que tinham ralado para chegar onde estavam. Meu chefe direto era um cara que nem tinha faculdade. Tinha aprendido programação sozinho, igual eu. Ele me tomou como uma espécie de pupilo. Garoto, você me lembra eu quando era mais novo, cheio de revolta, cheio de vontade de provar que podia. Canaliza essa energia para o trabalho, vira combustível. E foi exatamente isso que eu fiz. Em 3 meses de estágio, eu já estava fazendo trabalhos que normalmente eram dados para programadores sênior. Ficava até tarde, estudava nos fins de semana, absorvia tudo o que podia. A empresa começou a me dar projetos cada vez mais complexos. Sistemas inteiros ficavam sob minha responsabilidade. Eu estava provando não só para eles, mas principalmente para mim mesmo, que eu podia ser alguém. Foi nessa época que aconteceu algo que mudaria tudo de novo. A empresa recebeu um projeto grande, de uma instituição educacional que queria modernizar seus sistemas. Quando o dono da empresa me contou os detalhes, eu quase caí da cadeira. Era o Colégio Santa Clara, a mesma escola que tinha me expulsado 2 anos antes. Eles querem um sistema completo de gestão acadêmica, controle de notas, frequência, comunicação com pais, tudo integrado. É o maior projeto que já pegamos. Meu coração disparou. O destino estava me dando uma oportunidade de ouro. Senhor, eu gostaria de liderar esse projeto. Você? Mas é um projeto complexo, com prazo apertado. Eu conheço bem essa escola. Sei exatamente o que eles precisam. Não era mentira. Eu conhecia cada processo daquela escola, cada falha no sistema antigo que eles usavam. Tinha observado tudo enquanto estava lá. Está bem. Mas você vai trabalhar com uma equipe. Nada de tentar fazer tudo sozinho. Perfeito. Naquela noite antes de dormir, fiz uma nova promessa. Dessa vez não era sobre vingança. Era sobre construir algo tão bom, tão perfeito, que ninguém poderia ignorar meu talento. Mas eu ainda não sabia que o destino estava preparando um encontro que ia dar a volta por cima de um jeito que eu jamais imaginei. Está gostando da história? Se você assistiu até aqui, ajude o canal deixando seu like e se inscrevendo no canal. Seu feedback é muito importante para mim. Agora, vamos continuar a história. Nas semanas seguintes, mergulhei de cabeça no projeto do Santa Clara. Trabalhava 16 horas por dia, finais de semana incluídos. Cada linha de código que eu escrevia era pensada com precisão cirúrgica. Não era só um sistema que eu estava construindo. Era minha carta de apresentação de volta àquele lugar. A equipe ficou impressionada com meu comprometimento. Nunca tinham visto alguém tão focado, tão obsessivo com os detalhes. Eu revisei cada funcionalidade dezenas de vezes, testei cada possível cenário de erro. Cara, você tá exagerando. O sistema já tá funcionando perfeitamente. Ainda não tá bom o suficiente. Porque para mim realmente não estava. Aquele sistema tinha que ser impecável. Tinha que ser tão bom que ninguém conseguisse ignorar quem tinha feito. 2 meses depois, estava na hora da apresentação. A reunião seria na própria escola, com toda a direção presente. Quando recebi a confirmação da data, senti um frio na barriga que não sentia há anos. Na véspera, quase não consegui dormir. Minha mãe percebeu meu nervosismo. Filho, o que está acontecendo? Você está estranho. É só trabalho, mãe. Projeto importante. Não podia contar para ela. Não ainda. Se tudo desse errado, pelo menos ela não sofreria junto. No dia da apresentação, cheguei ao colégio 1 hora antes do horário marcado. Era a primeira vez que eu pisava naquele lugar em 2 anos. Tudo estava exatamente igual. Os mesmos jardins, o mesmo portão imponente, os mesmos corredores que um dia me intimidaram. Mas agora era diferente. Eu estava diferente. Quando a equipe da escola chegou para a reunião, senti meu coração acelerar. Estava tudo lá. A coordenadora geral, o representante da mantenedora, alguns professores. E no meio deles, a professora que tinha feito da minha vida um inferno. Ela me olhou por alguns segundos, como se tentasse se lembrar de onde me conhecia. Eu sorri discretamente. Ainda não tinha me reconhecido. Bom dia. Somos da empresa de tecnologia contratada para desenvolver o novo sistema acadêmico. Este é o responsável técnico do projeto. Apresentaram minha equipe. Quando chegou minha vez, olhei diretamente nos olhos de cada um deles. Carlos Silva, desenvolvedor líder do sistema. Vi a professora franzir a testa. O nome era familiar, mas ainda não tinha feito a conexão. Comecei a apresentação mostrando as funcionalidades básicas. Controle de notas, frequência, comunicação automatizada com os pais. O sistema era intuitivo, rápido, elegante. Muito melhor que qualquer coisa que eles já tinham usado. Impressionante. Este sistema resolve todos os problemas que tínhamos. Na verdade, ainda não mostrei a melhor parte. Então apresentei a funcionalidade que eu tinha criado especialmente para eles.
Um módulo de análise estatística que permitia identificar padrões nas notas dos alunos. Discrepâncias entre avaliações, variações suspeitas nas correções, tudo automatizado. Este módulo pode detectar irregularidades nas avaliações, garantindo maior transparência no processo educacional. A sala ficou em silêncio. Todos entenderam perfeitamente do que eu estava falando. Foi quando a professora finalmente se tocou. Vi o exato momento em que ela me reconheceu. A cara dela mudou completamente. Você não é... Sou sim. O mesmo garoto que a senhora perseguiu durante meses. O mesmo que vocês expulsaram injustamente. O clima na sala ficou tenso. A coordenadora geral me olhava como se tivesse visto um fantasma. Mas o que você está fazendo aqui? Trabalhando. Desenvolvendo o melhor sistema acadêmico que vocês já viram. O mesmo garoto que vocês chamaram de ladrão agora está prestes a revolucionar a gestão educacional da escola. O representante da mantenedora, que não conhecia a história toda, estava confuso. Desculpem, mas o que está acontecendo aqui? A coordenadora engoliu seco antes de responder. É uma situação delicada do passado. Delicada? É assim que vocês chamam quando expulsam um aluno inocente baseado em acusações falsas? Deixei a pergunta no ar por alguns segundos antes de continuar. Mas não se preocupem. Eu não estou aqui para criar problemas. Estou aqui para trabalhar. O sistema que desenvolvi vai ajudar vocês a evitar que injustiças como a que aconteceu comigo se repitam no futuro. A apresentação continuou, mas o clima tinha mudado completamente. Todos estavam visivelmente desconfortáveis, menos eu. Pela primeira vez em anos, eu me sentia no controle da situação. No final da apresentação, o sistema foi aprovado unanimemente. Era impossível negar que era excelente. O sistema será implementado nas próximas semanas. Vocês vão ter o melhor controle acadêmico da cidade. Quando a reunião terminou, a coordenadora me pediu para conversar em particular. Escuta, sobre o que aconteceu no passado. Pode deixar, já passou. Hoje eu sou uma pessoa diferente. Você tem todo o direito de estar com raiva. Talvez tenhamos sido precipitados. Talvez? Ela abaixou a cabeça. Você estava certo. Houve irregularidades nas suas avaliações. Descobrimos isso depois, quando já era tarde. Eu sei, sempre soube. E sobre a acusação de roubo? Também sei que foi armação, mas como eu disse, isso faz parte do passado. Saí daquela reunião com uma sensação estranha. Não era exatamente a vingança que eu tinha imaginado. Era algo melhor. Era a prova de que eu tinha conseguido me reinventar completamente. Nas semanas seguintes, voltei ao colégio várias vezes para implementar o sistema. Cada vez que eu passava pelos corredores, sentia os olhares dos funcionários. Alguns sussurravam quando eu passava. É o garoto que foi expulso e agora voltou como empresário. Dizem que ele desenvolveu um sistema revolucionário. Quem diria, né? A vida dá voltas mesmo. Mas o momento que eu mais estava esperando chegou 3 meses depois. A escola recebeu uma proposta para participar de um seminário sobre inovação tecnológica na educação. Queriam que alguém apresentasse casos de sucesso na implementação de sistemas modernos. Adivinhem quem eles convidaram para palestrar? No dia do seminário, o auditório estava lotado. Mais de 300 pessoas entre diretores, coordenadores e professores de várias escolas da região. No meio da plateia, eu podia ver a professora que tinha feito da minha vida um inferno e os 3 garotos que tinham armado para me expulsar. Agora já formados, mas presentes como ex-alunos. Quando subiram meu nome como palestrante, vi a cara de surpresa de muita gente que me conhecia. Comecei a palestra falando sobre tecnologia, sobre como os sistemas podem melhorar a educação. Mas no meio da apresentação, resolvi contar uma história. Há alguns anos, um garoto de 15 anos conseguiu uma bolsa numa escola particular. Ele era inteligente, dedicado, vinha de uma família humilde. Mas descobriu que inteligência nem sempre é suficiente quando você não tem o perfil adequado. O silêncio no auditório era total. Todos sabiam que eu estava falando de mim mesmo. Esse garoto foi perseguido por uma professora que alterava suas notas. Foi humilhado por colegas que achavam que ele não merecia estar ali. E no final, foi expulso baseado numa acusação falsa de roubo. Alguns murmúrios na plateia. Vi a professora ficar vermelha de vergonha. Mas sabem o que esse garoto fez? Em vez de se entregar ao ressentimento, ele decidiu usar aquela dor como combustível. Estudou programação, se tornou especialista em tecnologia e anos depois voltou àquela mesma escola.
Não como aluno rejeitado, mas como o responsável por modernizar completamente seus sistemas. Quando terminei de contar, metade da plateia estava emocionada. A outra metade estava com raiva, principalmente os que sabiam da história e tinham feito parte dela. A tecnologia que implementamos aqui no Santa Clara garante que situações como essa não aconteçam mais. Cada nota é rastreada, cada alteração é registrada, cada irregularidade é detectada automaticamente. Depois da palestra, várias pessoas vieram falar comigo. Diretores de outras escolas querendo contratar nossos serviços, professores pedindo desculpas em nome da categoria, jovens estudantes dizendo que se inspiraram na minha história. Mas a conversa que mais me marcou foi com a professora que tinha me perseguido. Ela se aproximou no final, quando quase todo mundo já tinha ido embora. Eu preciso te pedir desculpas. Não precisa. Preciso sim. O que eu fiz foi imperdoável. Eu deixei meus preconceitos falarem mais alto que minha profissão. Eu já perdoei. Faz tempo. Você tem todo o direito de me odiar. Não odeio não. Na verdade, até agradeço. Ela me olhou confusa. Se não fosse por você, eu nunca teria descoberto minha verdadeira vocação. Nunca teria virado programador. Nunca teria construído uma empresa de sucesso. Ela começou a chorar. Você me ensinou que o mundo não é justo. Mas também me ensinou que isso não precisa me definir. Que eu posso escolher como reagir às injustiças. Quando saí daquele auditório, senti que um ciclo tinha se fechado. Não era sobre vingança, era sobre crescimento, era sobre transformar dor em propósito. A partir daquele dia, nossa empresa começou a receber convites de escolas do Brasil inteiro. A história do garoto que voltou por cima virou case de sucesso. Várias reportagens foram feitas sobre minha trajetória. Mas o que mais me orgulhava não era o sucesso financeiro. Era saber que o sistema que criei estava ajudando outros estudantes como eu. Jovens que tinham talento, mas não tinham oportunidade. O módulo de detecção de irregularidades já tinha impedido dezenas de injustiças. 6 meses depois da palestra, recebi uma ligação inesperada. Era do coordenador de um programa federal de educação. Estamos implementando um projeto nacional de modernização das escolas públicas. Gostaríamos que você liderasse o desenvolvimento dos sistemas. Era a chance de impactar milhões de estudantes pelo país inteiro. A chance de garantir que nenhum outro garoto passasse pelo que eu passei. Aceito. E assim, aquele garoto humilhado aos 15 anos se tornou o responsável por modernizar a educação pública brasileira. A mesma sociedade que me rejeitou agora dependia do meu trabalho para funcionar melhor. Mas a melhor parte de toda essa história ainda estava por vir. 3 anos depois da palestra que mudou tudo, eu estava no escritório da minha própria empresa quando recebi uma ligação que mexeria comigo de um jeito que não esperava. Alô, aqui é da secretaria do Colégio Santa Clara. O senhor poderia comparecer aqui hoje à tarde? É sobre um assunto importante. Minha empresa já tinha crescido tanto que eu raramente visitava clientes pessoalmente. Mas algo na voz da secretária me deixou curioso. Quando cheguei lá, fui recebido pela nova coordenadora geral. A antiga tinha se aposentado no ano anterior. Obrigada por vir. Sei que seu tempo é valioso. Imagina, o que aconteceu? Temos uma situação delicada. Um dos nossos alunos bolsistas está sendo perseguido por alguns colegas e, bem, por uma professora também. Senti meu estômago apertar. Era déjà vu total. Como assim perseguido? Mesma história de sempre. Dizem que ele não tem o perfil da escola, que atrapalha o nível da turma. A professora tem alterado as notas dele sistematicamente. E como vocês descobriram? Pelo seu sistema. O módulo de detecção de irregularidades disparou vários alertas sobre as avaliações desse menino. Um sorriso involuntário apareceu no meu rosto. O sistema estava funcionando exatamente como eu tinha planejado. E qual a idade do garoto? 15 anos. Mesmo perfil que o seu na época. Posso falar com ele? Claro, ele está aqui. Na verdade, quando soube que você viria, ele pediu para te conhecer. Quando o menino entrou na sala, foi como olhar num espelho do passado. Roupas simples, mas limpas, postura tímida, mas determinada, inteligência brilhando nos olhos. Você é o Carlos que criou o sistema da escola? Sou eu mesmo. E você é? Miguel, eu sei da sua história. Pesquisei sobre você quando descobri que você estudou aqui. E como você está se sentindo com tudo isso que está acontecendo? O garoto abaixou a cabeça. Com raiva. Muita raiva. Às vezes penso em desistir. E o que te impede? Minha mãe. Ela trabalha tanto para me manter aqui. Era exatamente igual à minha história. Assustadoramente igual. Miguel, posso te contar um segredo? Ele levantou os olhos, curioso.
A raiva que você está sentindo agora pode ser sua maior força ou sua maior fraqueza. Depende do que você fizer com ela. Como assim? Eu usei minha raiva como combustível. Cada humilhação virou motivação para estudar mais, para ser melhor. E no final, foi isso que me trouxe de volta aqui. Mas às vezes é muito difícil. Parece que o mundo inteiro está contra mim. Eu sei, já passei por isso. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eles têm medo de você. Medo? De mim? Tem sim. Medo da sua inteligência, do seu potencial. Por isso tentam te derrubar. Porque no fundo sabem que você pode ser melhor que eles. Vi uma faísca diferente nos olhos do garoto. O que você acha que eu devo fazer? Continue estudando. Continue sendo brilhante. E quando eles tentarem te derrubar, use isso como prova de que você está no caminho certo. Depois da conversa com o Miguel, pedi para falar com a coordenadora em particular. Sobre o caso do garoto. Já estamos tomando providências. A professora será afastada e... Não quero que afastem ninguém ainda. Ela me olhou confusa. Como não? Quero propor algo diferente. Vou acompanhar pessoalmente o caso do Miguel. Quero ver se consigo transformar essa situação numa oportunidade de aprendizado para todos. Que tipo de oportunidade? Vou começar a dar aulas de programação aqui na escola. Gratuitamente. Uma vez por semana, no contraturno. Programação? Mas por quê? Porque quero ensinar esses meninos que existem outros caminhos. Que a tecnologia pode ser uma forma de transformar suas vidas. A ideia era mais ambiciosa do que parecia. Eu queria criar um laboratório de programação especificamente para os alunos bolsistas, um espaço onde eles pudessem desenvolver suas habilidades sem pressão social. E a professora que está perseguindo o Miguel? Ela vai continuar dando aula normalmente, mas agora com o sistema monitorando cada nota que ela dá. Se houver irregularidades, será detectado automaticamente. Entendi. Você quer que ela se autoeduque? Exato. Às vezes as pessoas precisam enxergar as consequências dos próprios atos. Nas semanas seguintes, comecei a implementar o projeto. Transformei uma das salas da escola num laboratório de informática. Trouxe computadores modernos, instalei softwares de desenvolvimento, criei um ambiente que inspirasse criatividade. A primeira turma tinha 12 alunos, todos bolsistas. Miguel estava entre eles, é claro. Pessoal, bem-vindos ao laboratório de programação. Aqui vocês vão aprender que tecnologia não é só sobre computadores, é sobre resolver problemas, é sobre criar soluções. Durante as aulas, eu contava partes da minha história. Não para me vitimizar, mas para mostrar que era possível dar a volta por cima. Quando eu estudava aqui, não existia um laboratório como este. Eu aprendi programação depois, por conta própria. Mas vocês têm uma vantagem, estão começando cedo. Miguel se destacou desde o início. Assim como eu, ele tinha uma facilidade natural para a lógica da programação. Em poucas semanas, já estava criando programas complexos. Professor, posso fazer um projeto pessoal? Claro! Que tipo de projeto? Queria criar um aplicativo que ajudasse outros estudantes como eu. Tipo uma rede social onde bolsistas de diferentes escolas pudessem se conectar e trocar experiências. A ideia era genial. E muito madura para um garoto de 15 anos. Vamos fazer esse projeto juntos. Mas primeiro quero que você aprenda algumas coisas mais avançadas. Passei a dar aulas particulares para o Miguel depois das aulas regulares. Via nele o mesmo fogo que eu tinha tido na idade dele. A mesma determinação de provar que podia ser alguém. Enquanto isso, a professora que o perseguia começou a mudar seu comportamento. O sistema detectava qualquer irregularidade nas correções, e ela sabia disso. Gradualmente, as notas do Miguel foram se normalizando. Mas o momento mais marcante veio 6 meses depois do início do projeto. A escola decidiu fazer uma feira de ciências e convidou os alunos do laboratório de programação para apresentarem seus projetos. Miguel tinha terminado seu aplicativo e estava ansioso para mostrá-lo. No dia da feira, o auditório estava cheio. Pais, professores, alunos, autoridades da educação. Quando chegou a vez do Miguel apresentar, eu me posicionei no fundo do auditório para assistir. Meu nome é Miguel e eu criei um aplicativo chamado Conecta Bolsa. A ideia surgiu porque percebi que muitos estudantes bolsistas enfrentam os mesmos desafios que eu. A apresentação do garoto foi impecável. Ele explicou cada funcionalidade, demonstrou como o aplicativo funcionava, falou sobre o impacto social que poderia ter. Sei que muitas vezes somos vistos como diferentes aqui na escola, mas diferentes não significa inferiores. Significa que temos perspectivas únicas para resolver problemas. Quando ele terminou a apresentação, a plateia se levantou numa salva de palmas. Eu estava com os olhos marejados de orgulho.
Depois da feira, a coordenadora me procurou. O que você fez foi incrível. Esse menino está transformado. Ele sempre foi assim. Só precisava de oportunidade. E a professora que o perseguia? Ela veio me procurar hoje. O que ela disse? Que queria se desculpar publicamente com o Miguel. Disse que seus preconceitos a cegaram. E o que você respondeu? Que ela deveria conversar com ele diretamente. Naquela tarde, presenciei uma cena que fechou definitivamente o ciclo da minha história. A professora se aproximou do Miguel depois das aulas. Posso falar com você um momento? Miguel me olhou meio receoso. Fiz um sinal para ele ir. Quero te pedir desculpas. Eu te tratei mal. Fui injusta contigo. Deixei meus preconceitos falarem mais alto que minha profissão. O garoto ficou em silêncio por alguns segundos. Professora, eu aceito suas desculpas, mas queria que a senhora soubesse uma coisa. O quê? A senhora me ensinou que o mundo nem sempre é justo, mas também me ensinou que isso não precisa me definir. Era exatamente a mesma frase que eu tinha dito anos antes. O ciclo estava completo. 6 meses depois, Miguel ganhou um Prêmio Nacional de Inovação Estudantil pelo seu aplicativo. A cerimônia foi no mesmo auditório onde eu tinha dado minha palestra anos antes. Quando subiram meu nome como mentor do projeto vencedor, senti uma emoção que nunca tinha experimentado antes. Não era vitória pessoal. Era a satisfação de ter ajudado alguém a encontrar seu próprio caminho. Durante meu discurso, olhei para a plateia e vi rostos conhecidos. A professora que tinha me perseguido estava lá, aplaudindo. Os ex-colegas que tinham armado contra mim também estavam presentes, agora com expressões de respeito. Há alguns anos, um garoto foi humilhado nesta mesma escola. Hoje, esse garoto voltou, não para se vingar, mas para garantir que outros garotos como ele tenham oportunidades melhores. No final do evento, minha mãe se aproximou. Ela estava com lágrimas nos olhos. Filho, estou tão orgulhosa de você, de quem você se tornou. Mãe, a senhora lembra do que me disse no dia que fui expulso daqui? Disse que você ia mostrar para eles do que era capaz. Pois é. Mas no final, descobri que não era sobre mostrar nada para eles. Era sobre ajudar outros como eu. Hoje, 7 anos depois daquele dia terrível em que fui expulso, minha empresa é referência nacional em sistemas educacionais. O laboratório de programação do Santa Clara virou modelo para escolas do país inteiro. E o Miguel? Ele acaba de ganhar uma bolsa integral para estudar engenharia no MIT. A vida realmente dá voltas. Mas às vezes, essas voltas nos levam exatamente onde precisamos estar. Se você assistiu até aqui, deixe seu like no vídeo, se inscreva e ative o sininho para não perder novas histórias. Obrigado por assistir até aqui, até a próxima história.